Você falou nessa múmia, dava para identificar mesmo antes de examinar se era de menino ou de menina? Não, aí tem um especialista que é um antropólogo físico, que a arqueologia, muito diferentemente do que todo mundo acredita no Indiana Jones, não tem lugar para Indiana Jones, não tem que trabalhar em equipe. A arqueologia é uma disciplina de equipe. Nós trabalhamos, junto, me rodeando, temos pelo menos umas 30, 40 pessoas trabalhando. E o que acontece? Esse trabalho de conjunto, precisamos de um especialista chamado antropólogo físico. Sim. Ele estuda, então, os corpos antigos, determina se é de homem, de adulto, de criança, mas o jovem é meio difícil de identificar o sexo. Só depois que fica adulto é que dá para identificar. Você já encontrou alguma múmia de adulto no Brasil? Pedaço. Por exemplo, tem uma coisa que é dentro dessa pesquisa toda, que sempre me chama a atenção, é o cuidado com que vão escovando. Por que essa técnica? Conta pra gente. Bom, o que resta que nós tivemos todos aqui, acontecesse um acidente, um desastre, desaparecesse, ia sobrar muito pouca coisa, todos nós. Então, quando o arqueólogo ele vai trabalhar no resto, naquele sítio, o que sobra é 1/1000º do que existiu ali. Então, qualquer vestígio, qualquer elemento é importante para a reconstituição. Nós, por exemplo, sobraríamos nossos óculos, um pedacinho de sapato, os ossos. Então, para reconstituir a vida daquele povo, qualquer detalhe é importante, porque tudo é um complexo. Essa mesa, essa cadeira, não existe solto. Nós temos uma relação nesse auditório, as cadeiras, uma posição, nós uma posição ao contrário. Então, tudo tem um complexo, um conjunto de coisas que é a nossa vida. Então, quando se desaparece, que a gente vai trabalhar no sítio arqueológico, você tem que se recolher tudo tem importância. Do pedaço de osso até a caixa de cerâmica. Então, por isso precisa de muitos especialistas, precisa de muita gente trabalhando, e se reconstitui tudo com, às vezes, nessa caverna que nós estamos falando, nós escavávamos com aquelas bombas de frite antigas, para poder tirar aquele pozinho para encontrar cestaria antiga, caroço de milho. Então, a gente recupera a vida de 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás. E as fraudes arqueológicas? Bom, gente que planta, sei lá, objetos de outra época, se eu não me engano, nas escavações para descobrir a cidade de Troia, foram vendo que tinha 7, 8, 9 Troias. E, no entanto, na primeira ou na segunda, acho que era um turco ou um grego, já colocou objetos ali como se fosse da Troia antiga. Isso existe muito? Felizmente no Brasil não. No Brasil, em alguns lugares, especialmente, por exemplo, Marajó, de Marajó se falsifica alguma coisa. Mas no Peru, na Bolívia, nesses países que têm uma arqueologia muito rica, o comércio, no Egito, por exemplo, o comércio de material falsificado bom, no Egito é uma loucura. Você compra uma peça autêntica lá, e não, autêntica coisa não, feita ontem, né? Tem uma história famosa de uma múmia, que chegou no Museu de Londres, eles abriram a múmia, ela estava viva, quase de jornal de 2, 3 anos atrás. Ela estava perfeitinha lá, cheia de jornal, Times, uma coisa assim. E a múmia que tem? Nós temos múmias aqui que foram dadas de presente ao imperador Dom Pedro II. E que para entrar na alfândega foi um problema, que não sabiam como catalogar, elas entraram como carne seca. É verdade, absolutamente autêntica essa história, verídica. O que são os geoglifos? Bom, essa é uma questão interessante porque são uma descoberta recente. Eu tive a sorte de ser um dos primeiros pesquisadores, se não o primeiro, a encontrá-los no estado do Acre. São construções de terra. Eles faziam grandes valetas em formas circulares, uns 60 metros de diâmetro, uma coisa assim. Retangulares, o povo, né? O povo antigo. E você tem ideia exatamente para que servia. A gente tem fotos aéreas sobre isso. Vamos mostrar, por favor? Olha aquilo. E ali tem umas redondas. O padrão é um padrão redondo, mas você encontra também assim retangular, quadrangular. Mas com semicírculos ali também. Também,
Vamos lá, mostra mais, se tiver mais foto. Tem, esse daí é um círculo seguido no quadrado. E são Vai trocando. varetas. Olha só, para nessa um instante. Isso não lembra aquelas coisas assim nas colheitas americanas, em plantação de trigo, de milho que sempre associadas a negócio de disco voador, etc. Só que aqui era feito na terra, escavando. Como tem mais umidade na vala, a vegetação cresce mais. Tem mais, vai mostrando. Olha, e é um círculo perfeito. Isso datando de que época? Nós temos datações para o único, que foi pesquisado até hoje, tem entre 2000, o mais antigo que tem não chega a 3.000 anos. Porque não é muito antigo a arqueologia brasileira, né? Mas também, esse que nós trabalhamos é cerâmica.